Amém. Amém. Eu estava falando pro Ivo que dava para chamar esse culto aqui de culto de jovens, né? Porque todos os jovens fez louvor no grupo de serviço e é um privilégio. O pastor Marco Aurélio nos deu a oportunidade de hoje estar aqui como ministério. E uma vez eu ouvi um pastor dizer que uma igreja forte é a igreja que tem os jovens trabalhando nos ministérios da igreja. E eu amo isso. E a palavra de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante. E ali eu paro a hora aqui. Vou dar uma breve contextualização do que está acontecendo aqui, porque a história vem um pouco de antes. Mas nesse momento o rei de Israel era Acabe, e Acabe ele era um rei muito perverso. Né? Quem leu o 1 Reis sabe que tinha os reis bons, os ruins e os terríveis. E Acabe ele era um rei terrível. E ele, inclusive, casado com Jezabel, né? E Acabe, ele construiu um templo para Baal, que era um deus, um poste para Zerá, que era uma deusa. E um dia Deus fala para Elias ir e se apresentar diante de Acabe. E Elias chega e Elias dá um desafio. Né, porque Baal tinha uns 450 profetas, Zerá tinha mais outros 400, e Elias era ele, o profeta do Senhor. E ele chega e ele faz um desafio, e ele diz assim: vamos fazer dois altares, e pega 2 novilhos, e deixa eles, os profetas de Baal, escolherem o novilho que eles quiserem, e eles vão aqui clamar, não vamos acender o fogo, e vamos clamar ao Senhor, e aquele Deus que fizer, assim, que mandar fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí, os profetas de Baal, eles passam o dia inteiro clamando, a partir do meio-dia depois eles começam a fazer até uns rituais de se cortar, que eles tinham esse costume. E, claro, não teve resposta, né? Porque Baal não é um Deus de verdade. E aí, Elias clama ao Senhor e imediatamente o Senhor manda fogo do céu, né? Os outros passaram o dia inteiro clamando, não teve resposta. E Elias clama ao Senhor e o Senhor manda imediatamente, no mesmo instante, fogo do céu. E aí todas as pessoas que estão ali se prostram, dizem que o Senhor é o Senhor Deus. E Elias manda prender os profetas de Baal e mata todos eles. E aí Acabe vem conversar com Jezabel e contar isso que aconteceu. Ele vem falar com Jezabel e é aqui que começa então o versículo ali, capítulo 19 de 1 Reis. Acabe contou a Jezabel, ali está NVT lá? Ah, tá, então é a mesma. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se, até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ele deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tire a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Daí eu vou parar um pouquinho por aqui, depois eu sigo. Elias teve medo. Jezabel vem contra Elias com o que ela tem, né? Ela vai vir contra ele e dizer que vai matar ele com o quê? Com exércitos, o que ela tem? Exércitos humanos, né? Força humana, perversidade, maldade, mas com o que ela tem, ela vem contra Elias e ela faz um juramento. Ela fala assim: Elias, que os deuses me castiguem severamente se eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas, né? Com os profetas de Baal. E Elias ouve isso e ele tem medo e foge. E é interessante porque Elias, ele não era alguém que não sabia nada de Deus. Ele era um profeta. E ele não era qualquer profeta. Ele era o último profeta. Ele era o único profeta que restou. Porque Jezabel, ela perseguia os profetas do Senhor naquela época, matava. E ele era o último profeta que tinha sobrado. E ele sabia do que Deus era capaz de fazer. Ele vivia, não só de saber, de ver, de ouvir falar, mas ele vivia isso. Um pouco antes aqui, alguns capítulos atrás,
Ele é alimentado por corvos, depois ele encontra com a viúva de Sarepta, que ela e o filho iam morrer de fome, aí tem um milagre do azeite da farinha, e depois o filho, a criança morre, e pelo poder de Deus a criança ressuscita, e aí tem esse momento aqui, né, da demonstração que Deus manda fogo do céu. Mais para frente também, o Senhor concede força extraordinária a Elias. Então Elias sabia, ele já tinha vivido, ele sabia do que Deus era capaz. E em outros momentos decisivos, ele já tinha clamado ao Senhor. Em momentos de apuros, ele já tinha vindo ao Senhor e pedido socorro. E aí Jezabel vem contra Elias e fala assim: Elias, que os deuses me castiguem severamente se eu não fizer com você o que você fez com Baal, com os profetas de Baal. Eu falo assim, eu olho para Jezabel e falo: minha filha, que deuses, né? O Deus de Israel acabou de mandar fogo do céu. E aí Elias olha para isso, ele tem medo e foge. Ele podia ter medo, porque ter medo é humano. A gente tem sentimentos, a gente pode ficar angustiado, triste, é normal. Mas ele foge. Parece que apaga da mente dele tudo que... Não sei, nesse momento parece que... Eu estou falando, né? A Bíblia não diz isso, eu estou falando. Parece que deu um branco na mente dele. Nossa, não sei, esqueceu, borrou da mente dele que Deus acabou de mandar fogo do céu. E ele foge. Ele nem pede socorro de Deus, não, ele vai embora para o deserto sozinho, angustiado. E aí quando ele vai falar com o Senhor de novo, ele já está pedindo para morrer. Diz: Senhor, eu não sou melhor do que os que vieram antes de mim, eu quero morrer. E aí, continua o texto. Então, ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. E aqui eu quero fazer um parêntese, né? Elias estava fraco, estava angustiado, pedindo para morrer, estava com medo, estava sozinho no meio do deserto, e o anjo vem e diz: Elias, levante-se e coma, alimente-se. Qual que é o nosso alimento? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Esse é o nosso alimento, esse é o pão da vida. Elias está fraco. Quando nós estamos fracos, nós precisamos nos alimentar, precisamos ler a Bíblia, precisamos comer do pão, precisamos beber da água, aquele que beber nunca mais será sede. O pão, que é a palavra do Senhor. E não é só pegar aqui a Bíblia, abrir e ler como se fosse um livro qualquer. Porque a Bíblia é um livro vivo, ela é espírito. E aqui mais no versículo 8, diz assim: Elias se levantou... Não, versículo 6. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. E aí o anjo vem e toca nele de novo e fala assim: levante-se e coma um pouco mais. Na hora que eu li isso, eu me lembrei de todas as vezes que eu estava triste, ansiosa, fraca. E daí eu peguei a Bíblia, porque eu sabia que eu precisava ler a Bíblia. E eu abri a Bíblia e aí eu peguei, sei lá, um capítulo de Provérbios. E aí eu vim aqui e li assim e falei: não mudou nada na minha vida. Fechei a Bíblia e voltei para a minha distração, né? Me deitei de novo, do jeito que Elias fez. Só que não pode ser assim. Não é assim que a gente fica forte para passar pelo dia mal. A Bíblia, ela como eu falei, é um livro vivo, é espírito. Ela precisa transformar algo dentro da gente. Quando a gente abre a Bíblia, a gente precisa ler e precisa ter... Ela precisa ser o nosso alimento, precisa. E se eu abro a Bíblia e eu não entendi, não posso desistir. Eu preciso pedir: Espírito Santo, me ajuda, e ler, e buscar, e permanecer, e comer, até que eu tenha força para aguentar a viagem que vem pela frente. Então o anjo diz para Elias: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali, encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? O
que você faz aqui, Elias? O que você faz no meio dessa angústia? Você me conhece. Eu conheço você, a gente anda junto. Você sabe o que eu sou capaz de fazer. O que você está fazendo aqui, sozinho, vagando, pedindo para morrer no meio do deserto? E ele responde: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou. E agora também procuram me matar. Versículo 11. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam no monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez, de novo ele repete: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. E então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. E ali o Senhor dá um direcionamento para Elias. Mas o que eu quero pôr atenção aqui é que o Senhor diz para Elias assim: Elias, saia e ponha-se diante de mim. Sabe, Jezabel falou algo para você, Jezabel falou que vai matar você, mas essa é a palavra dela. Elias estava aqui no meio do deserto sozinho, com medo, angustiado, porque ele creu em Jezabel e não no Deus dele. Não na resposta que Deus daria, que ele não buscou. Ele creu mais, ele deu mais credibilidade na palavra de Jezabel, que tinha o quê? Ok, vários exércitos, mas olha o que o Deus dele era capaz de fazer. O nosso Deus, né? O único Deus. E Deus diz: ponha-se diante de mim. Ouça o que eu tenho a dizer a respeito dessa situação. A minha palavra é verdadeira. Sabe, a palavra de Deus, ela é mais real, ela é mais tangível, ela é mais verdadeira do que aquilo que eu sinto, do que aquilo que eu vejo, do que aquilo que eu ouvi, do que aquilo que disseram contra mim, do que aquilo que eu penso contra mim, do que aquilo que eu digo contra mim. Ela é mais real, ela é mais verdadeira. E pode soar estranho dizer que ela é mais tangível, mas foi das coisas invisíveis que tudo que é visível se fez. Então, hoje é um culto de curas e milagres. E eu não sei se você veio aqui porque você precisa de uma cura ou porque você precisa de um milagre, mas eu sei que todos nós passamos por desafios e enfrentamos problemas. O dia mau vem, mas o Senhor diz: ponha-se diante de mim, busque a minha resposta. Ouça o que eu tenho a dizer a respeito da situação que você está passando. E às vezes não é tão difícil, é claro, em alguns momentos nós precisamos de uma palavra mais específica, uma palavra rema, às vezes nós temos que orar e buscar, mas na maioria das vezes a palavra já está aqui. Aqui Deus enviou o seu Filho, a palavra, e está aqui a Bíblia, para a gente ler. Tem verdades aqui que nós podemos declarar. E aí agora eu quero ler um pouco mais para frente, mudar um pouco a história e falar de um outro personagem que ele teve uma atitude diferente da atitude de Elias, em uma situação parecida. E aí vamos para Isaías 37, do 1 em diante. Também vou dar uma pequena contextualização. Aqui já é bem mais para frente na história. E o rei da Síria, que tem um nome meio grandinho, eu não sei de qual, mas está aqui na Bíblia, gente. Depois, se vocês quiserem, vocês vê lá. Mas o rei da Síria, ele estava conquistando cidades, destruindo cidades. E ele vem com... ele vem falar com o rei, ele manda os exércitos dele, manda o chefe dos exércitos dele, e um mensageiro falar para Ezequias, falar assim: olha, é o seguinte, você está vendo tudo que eu estou fazendo, né? Estou conquistando um monte de cidade, destruindo um monte de cidade. E quem você acha que você é para achar que eu não vou conseguir, que você é páreo contra mim? Né? Ele vem e faz um desafio: olha, eu sou maior do que você. Com quem que você vai se juntar? Com o Egito?
Não vai dar certo. E não fique se enganando achando que o seu Senhor, que o seu Deus vai te ajudar a lutar contra mim, porque foi o seu Deus que me mandou vir lutar contra você. Ele diz isso. E ele faz uma proposta, né? Junte-se a mim, e está tudo aqui na Bíblia. Mas a questão é aí o que a gente vai ler no capítulo 37, que é ali o que Ezequias faz diante disso. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles disseram: assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor. Não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que farão voltar para a sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Libna. Logo depois, o rei Senaqueribe, esse é o nome do rei lá da Síria, Senaqueribe, recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem: essa é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confie, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem o que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações, como Gozã, Arã, Rezef e o povo de Éden, que estavam em Telassar, as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Ou seja, Ezequias tinha muito motivo para ficar com bastante medo, né? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus e de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que reis da Síria destruíram todas essas nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Eu leio isso e eu digo uau. Lá em casa, quando a gente está assistindo um filme, assim, normalmente filme de super-herói, filme da Marvel, assim, daí tem uma mulher super-heroína que ela faz uma coisa muito incrível. O Samuel, ele vira para mim e fala assim: nossa, que mulher. E eu li isso aqui, e eu li, é sério, eu li e eu falei: que homem. Que homem! Porque, gente, naquela época eles não tinham o entendimento que a gente tinha. Eles tinham metade da Bíblia que a gente tem. Naquela época. Eles não tinham o Espírito Santo. O rei Ezequias, ele não tinha o Espírito Santo habitando todos os dias dentro dele do jeito que a gente tem. E ainda assim, e tem mais aquela questão de que hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, né? A gente ouve uma coisa, a gente diz: será que é verdade mesmo? E aí a gente vai lá e pesquisa, porque a gente está no mundo que tem muitas fake news e tal. Naquela época, não. Naquela época não tinha rádio, não tinha celular, não tinha... As pessoas, não tinha telefone. As pessoas, elas ouviam falar e elas acreditavam. A prova era a própria palavra da pessoa. A pessoa falava, aquilo era o que ela dizia, era verdade.
Né? Eu ouvi uma história, podia ser mentira. As pessoas elas não tinham tanto esse filtro, era outro tempo. Então o rei Ezequias, ele ouve isso aqui, ele tem todos os motivos para ficar com medo e fugir do jeito que Elias fez. Mas ele vem, e ele não era nem profeta, ele era só o rei. E ele vem, só o rei, né? Ele vem e ele se põe diante do Senhor. Primeiro ele manda, né, Isaías falar com Deus, mas depois ele vem, ele ora. E ele declara, Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Sim, e ele fala, parece que eu vejo essa oração e a oração que a gente tem que fazer. Para a gente saber quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o Rei dos Exércitos, Ele é o Deus vivo. Sabe, Ezequias, ele ficou angustiado, ficou muito, rasgou a roupa e se vestiu de pano de saco. Eu sempre confundo, eu falo saco de pano. Mas ele se vestiu de panos de saco, ele estava molhado. É normal, é ok, podia, do jeito que eu estou falando isso porque Elias ficou com medo, né? Eu não estou querendo dizer que a gente não pode ficar com medo. As situações vêm e os sentimentos, eles acontecem. Mas a nossa atitude deve ser vir diante do Senhor. Sabe, te deram um veredito, disseram não tem mais jeito. Não creia nisso, não receba essa palavra. Ouça, venha diante do Senhor, diante dEle. E diga, Senhor, o que o Senhor diz? Eu quero saber o que o Senhor diz. Pai, eu preciso de um milagre aqui. Qual que é a tua palavra? Qual que é o teu direcionamento? Qual que é o teu direcionamento? E para finalizar, Isaías 55. Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu usei para mostrar meu poder aos povos. Eu o fiz governante das nações. Vocês também darão ordem a nações que não conhecem. E povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer. Pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará. E aqui agora, eu quero falar uma coisa. Deus, Ele não está bravo com você. Ele não está irado. Ele vem com um suave sussurro, diz, o que você faz aqui? Ele te ama. Se tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida, não creia que nada te impede de vir diante dEle. Que os perversos mudem de conduta, que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia, não importa o que você fez. Jesus, Ele já perdoou, Deus já te perdoou através de Jesus. Tem um rei também, que era o rei Manassés, e ele era o pior dos piores. Assim, se você for ler o que ele fez, ele é terrível. E ele era assim, eu acho que de todos os reis que eu li, nenhuma perversidade tamanha me chamou tanta atenção como a do rei Manassés. Mas em um momento, ele percebe que o que ele está fazendo não está errado e ele vem em humildade. A Bíblia diz que ele se prostra em humildade diante do Senhor. E o Senhor perdoa. Perdoa. Não tinha nem Jesus naquela época, mas ele veio em humildade diante do Senhor. E o Senhor perdoa. Ele, o mais terrível dos reis. Então eu estou dizendo isso porque se você sente que você não devia estar perto do Senhor, o Senhor quer você. Independente do que você fez, Ele deu o Filho para poder estar perto de você e se relacionar com você. E curar as suas feridas e trazer um milagre na tua vida. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos.
A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Gosto da versão que diz que a minha palavra ela não volta vazia. Mas ela cumpre, não sei, acho que nessa versão vai dizer bem diferente, mas acho que a NVI ela diz: na minha palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual eu a enviei. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinho, crescerá o cipreste. Onde antes havia ortigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Amém? Amém. Eu quis trazer essa mensagem hoje, porque nós temos o Deus perto. Nosso Deus, nós temos Ele perto hoje, tão perto quanto um suave sussurro da maneira como Ele vem para Elias. E hoje é um culto de curas e milagres. E nós não precisamos que alguém venha e ore por nós. Mas esse é um momento específico que nós estamos aqui na frente, a gente vem com o coração aberto. Sabe, em humildade, a gente pede: Senhor, nós dependemos de Ti. Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. E eu quero que esse culto hoje seja um momento em que a gente diz: Pai, eu venho diante de Ti. Para que o Senhor traga a resposta, para que a Tua palavra seja verdade sobre aquilo que eu estou passando. E eu quero orar a respeito disso, e eu não sei se alguém deseja vir aqui à frente, para que a gente ore por você. Os pastores vão vir e orar. Se você quiser vir aqui à frente, um sinal de se pôr diante do Senhor. Mas eu quero orar. Amém? Senhor Jesus, nós cremos na Tua palavra, Pai. Nós cremos na Tua palavra. Deus, nós não queremos ser como aqueles que fogem, Pai. Nós queremos permanecer firmes. Nós queremos crer em Ti. Espírito Santo, dá a nós um coração que crê em Ti. Contra toda esperança, Senhor, que a nossa fé, Pai, é em Ti. Senhor, produz em nós o milagre que nós estamos esperando, Senhor. A cura de que precisamos, Pai. Senhor Jesus, em Ti está a resposta que precisamos. O Senhor já tem a cura, o Senhor já tem o milagre, Pai. Falta que nós venhamos e nos coloquemos prostrados diante de Ti, Senhor, e Te busquemos. Pai, nós queremos Te buscar, Deus, de todo o nosso coração. Deus, eu declaro que aqui há pessoas, Senhor, que Te buscam, que não fogem, Deus, que oram a Ti, que entregam os seus caminhos e ouvem o que o Senhor tem a dizer, Pai. O que o Senhor tem a dizer. Pai, ensina-nos a estar sensíveis. Senhor, coloca expectativa no nosso coração, para que nós estejamos procurando pelo Senhor. E então, quando o Senhor venha, nós possamos Te reconhecer, Pai. Queremos Te reconhecer, Deus. Queremos nos lembrar, Pai, daquilo que nos traz esperança. Saber que o Senhor é Deus, o Deus dos exércitos, Pai. O Deus vivo. Aqueles deuses, Pai, do qual as pessoas dependem. As pessoas dependem da expectativa que põem em outros, da expectativa que põem em si mesmos. Pai, fazem deuses de si mesmos, Senhor. São deuses falsos, mas o Senhor é o Deus vivo. E nós colocamos a nossa expectativa em Ti. Pai, eu oro, se alguém aqui precisa, Deus, de uma cura, Senhor, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, manifesta, Senhor, essa cura em nome de Jesus, porque nós estamos aqui, Deus, diante de Ti, e nós recebemos, Pai, a Tua saúde completa, nós recebemos a Tua alegria, Senhor, nós recebemos a Tua paz. Pai, eu repreendo todo espírito de ansiedade, toda doença, toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus eu declaro, Pai, ouvidos abertos, Senhor, olhos abertos para reconhecer a Ti. Pai, para Te reconhecer. Espírito Santo trabalha em nós, Espírito Santo trabalha em nós. Nós não podemos nos conformar. Espírito Santo, move o nosso coração, Espírito Santo, para viver contigo. Pai, para viver contigo. Senhor, pessoas cristãos comuns se conformam, Deus, em viver uma vida um dia após o outro, mas não, nós queremos viver mais, Senhor, mais contigo, mais, Deus, queremos mais. Pai, em nome de Jesus, que a primeira coisa que nós façamos, Senhor,
quando formos atacados, quando formos perseguidos, quando formos desafiados, seja olhar para Ti, Deus, e buscar a Tua resposta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor.